Olá, seja muito bem-vindo ao Programação Sustentável, esse programa que tem trazido para você muita discussão séria a respeito de questões polêmicas, de questões que são tabu e de questões que interessam tanto ao setor produtivo quanto àqueles que se interessam, que simpatizam com as questões ambientais do Brasil. Aqui na Ação Sustentável a gente fala com todas as opiniões. E hoje eu vou falar especialmente com o presidente da OCESP, a OCESP, que é a Organização das Cooperativas, né, daqui de São Paulo. E quando a gente fala de cooperativa, a gente fala de um produto brasileiro. O cooperativismo no Brasil realmente inspirou o cooperativismo do mundo. Nós somos pioneiros, os nossos pequenos produtores são super organizados em cooperativas. E a OCESP, especialmente, que é a união dessas cooperativas aqui do estado de São Paulo, ela nasceu em 1970, mais velha que eu, gente. Edivaldo Delgrande, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Samantha. Esse ano, em outubro, agora fazemos 50 anos ao CESP, viu? Então nós estamos em comemoração aos 50 anos da OCESP. Muito bacana, e eu te parabenizo porque eu vejo aí que você realmente veste a camisa, tem uma paixão aí pelo cooperativismo. Fala um pouquinho pra gente, Delgrande, qual que é o papel não só da cooperativa, mas das cooperativas na vida de um pequeno produtor? Olha, isso eu posso até ampliar isso, viu, Samantha? É na vida de um pequeno empreendedor, né? Porque, na verdade, o cooperativismo ele te permite ser um pequeno empreendedor, né? Exemplo dos médicos da Unimed, por exemplo, que se juntam para montar um hospital, vários hospitais, né, no caso deles, um professor que se junta para fazer um colégio e um agricultor que se junta para ter trabalhos básicos, né? Ter, principalmente no setor logístico, ter o produto certo, na quantidade certa, no momento correto, ter um silo para guardar aquele produto que ele está fazendo, e um setor de comercialização para comercializar aquele produto que está processado e guardado. Então, o cooperativismo ele faz todo sentido, principalmente para o pequeno empreendedor, para o pequeno agricultor, no nosso caso. Então, o cooperativismo hoje faz 50 anos, ele está desempenhando um papel fundamental de fixação, principalmente do pequeno agricultor, dentro do campo, dentro da atividade onde ele está inserido. Só para você ter uma ideia, em torno de 70% a 80% do nosso estado são mini e pequenos produtores, na sua grande. Então, a grande maioria nossa são mini e pequenos produtores que estão organizados em cooperativas para eles terem condição de continuar empreendendo, trabalhando, produzindo aquele alimento que chega à mesa dos nossos consumidores. Olha só, eu ia perguntar exatamente isso. Em torno de 70% a 80% dos produtores são pequenos, porque a gente tem uma ideia, e na verdade, infelizmente, é um pouco difundida essa ideia de uma maneira errônea no Brasil, de que o agronegócio são latifundiários, que é uma produção super concentrada, muito complexa e etc., quando, na verdade, olha só, a gente está falando do estado de São Paulo, que é o estado locomotiva do país, que tem acima de 70% de pequenos e médios produtores. Quer dizer, é um recorde para a gente, é um orgulho isso, né, Delgrande? E com certeza, como eu represento essas cooperativas, para a gente, o trabalho que a gente faz, inclusive com o Sescop, viu, Samantha? É importante destacar isso, tanto tem falado aí no Sistema S, né, o trabalho do Sescop ele é fundamental para a perenização, para a consolidação dessas cooperativas, onde a gestão da cooperativa ela sai da base e nós preparamos, então, esses pequenos empreendedores para virar gestores de cooperativa. A partir do momento que ele vira um gestor de cooperativa, ele tem uma obrigação muito grande, uma responsabilidade muito grande com umas centenas, às vezes milhares de pequenos empreendedores, de pequenos agricultores, para que
Se essa cooperativa não der certo, provavelmente parte desses produtores saiam do processo produtivo. Então, a pessoa que está ali fazendo a gestão da cooperativa tem a obrigação de fazer uma gestão eficiente, eficaz, para permitir que essa cooperativa se consolide, cresça e perenize, não só para aqueles cooperados, mas para os filhos, para os netos dos cooperados que virão à frente. É super importante, porque quando a gente fala do sistema de cooperativismo e dessas grandes empresas de agronegócio, eu fico imaginando assim, se não houvesse cooperativa, o seu Zé lá que planta soja, milho, que produz hortaliças, enfim, ele não teria o mesmo preço nos insumos, porque o grande agronegócio compra em quantidades diferentes. Ele não teria o mesmo acesso a crédito, ele não teria a mesma oportunidade de armazenamento, que foi que você citou. Então, eu entendo que hoje, e eu sou do Paraná, é um estado extremamente cooperativado, né? Tá todo mundo lá cheio de cooperativas, temos boas cooperativas no estado, mas eu acho que isso é um sistema que o Brasil conseguiu fazer dar certo e que a gente precisa colocar, então, isso, né, para mostrar para a cidade que a nossa população aí é mais de 80% urbana, que realmente nós temos uma grande maioria de pequenos produtores no campo. Mas agora vamos mudar de rumo essa prosa, como a gente diz lá na roça, vamos falar da parte ambiental. Esses pequenos produtores conseguem cumprir o Código Florestal, Delgrande? Eu acho que de uma hora para outra, talvez não, Samantha. Eu acho que alguns produtores, evidentemente, vão sofrer. A gente está prevendo que quando a gente fala em reserva legal, nós vamos ter que pôr dinheiro. Os produtores, eu falo a gente porque eu sou produtor também. Então a gente sabe bem que nós vamos ter que bancar parte desse processo. Porém, como o governo nos permitiu ou fez, aqui eu quero destacar, né, o governo Dória nesse aspecto, ele nos ajudou muito, né, na pessoa do próprio João Dória, na pessoa do Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, do Gustavo Junqueira, que é o nosso secretário da Agricultura, no PNIDO, que teve uma visão de estadista, diga-se de passagem, junto com todo o governo, né, onde permitiu que a gente pudesse regulamentar o PRA. O CAR ele foi feito, nós, como cooperativas, ajudamos a cadastrar esses pequenos agricultores e muito foi um trabalho que não só das cooperativas, foi de uma maneira geral da sociedade. Então, a gente via pessoas de sindicatos, enfim, todos envolvidos nesse processo ajudaram a fazer esse cadastramento, que foi uma parte. Agora a gente precisa trabalhar o PRA. O PRA ele é muito importante, né? Nós temos que tirar esse peso ambiental, porque nós temos um Código Florestal. Aliás, o Código Florestal, que você acompanhou bem, Samantha, é altamente restritivo, talvez o Código Florestal mais pesado que tem no mundo, pelo menos o que eu tenho conhecimento, é um Código Florestal muito restritivo. Só que é importante que se tenha, né? E temos. E o governo de São Paulo fez um trabalho espetacular, regulamentando o PRA, PRA que foi judicializado, PRA que foi demonizado, enfim. Mas eles tiveram essa sensibilidade, o governo teve essa sensibilidade e conseguimos, evidentemente, fazer o decreto que vai nos permitir caminhar um pouquinho nesse sentido, fazer também o PRA. E dentro desse decreto, nós temos, o produtor vai ter tempo para fazer isso. O produtor vai ter, infelizmente, alguns terão que gastar dinheiro, alguns não, uma grande parte vai ter que pôr dinheiro, só que nós saímos da ilegalidade e caímos para a legalidade. Isso é muito importante, Samantha. Eu vejo, sabe, Delgrande, aqui, deixa eu só dar uma traduzida, porque você é produtor rural, você tem familiaridade com isso, vou traduzir aí para o público urbano que está nos ouvindo, do que a gente está falando. O Código Florestal tem etapas para funcionar. Ele começa com o cadastro ambiental rural, que vai identificar quais são os passivos ambientais, e só podem ser regularizados desmates anteriores a 2008, e aí
uma vez cadastrada essa propriedade rural, identificado que esse produtor tem um déficit de reserva, tem uma falta de área de preservação permanente, ele vai aderir a um programa de regularização ambiental que é o PRA. Esse PRA, ele tem que ser regulamentado pelos estados. E aqui em São Paulo, recentemente, o governo soltou aí algumas normas, decretos, resoluções, dizendo como vai ser essa regularização ambiental do produtor rural. O que muitos estados não fizeram ainda, e como o próprio Delgrande falou, com participação de todo mundo, né? Da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Meio Ambiente, todo mundo sentou, conversou, brigou, mas chegou numa conclusão e existe hoje um procedimento, um balcão para regularização ambiental em São Paulo. Delgrande, você acha que isso vai fazer muita diferença para o produtor, para esse cooperado que tem aí às vezes dificuldade de entender as normas ou dificuldade de chegar em algum lugar para fazer sua regularização? Com certeza, Samantha. Eu acho que com isso os agricultores vão saber para onde ir, como ir e quando ir. Então, isso vai ser eu acho que nós estamos dando o que o governo aqui em São Paulo, que nós conseguimos fazer dentro do estado de São Paulo, nós vamos ser referência para o resto do país. Por isso que eu disse que é importantíssimo. E o agricultor, ele vai ter tranquilidade. Evidentemente que terão aqueles que não gostam, e é normal, né? Quem gosta de tirar dinheiro do bolso? Ninguém gosta. Mas quem gosta de que mexa na atividade dele? Ninguém gosta. Mas vai acontecer, eu acho que isso tira, como eu disse anteriormente, um peso muito grande de nós agricultores. Principalmente na sociedade, né? A imagem da sociedade urbana. Qual que é o índice, assim, existe uma prática no agricultor de São Paulo, dessas boas práticas, Delgrande, de plantio direto, de alguma integração, de uma irrigação, como é que é isso? As cooperativas estão com esse, porque eu vejo que vocês oferecem muita capacitação para os produtores, né? Como é que é esse sistema de aprimoramento desse cooperado? Olha, plantio direto na palha a gente já faz há muito tempo, né? E plantio direto na palha é uma coisa que você, primeiro, preserva a palha como matéria orgânica, diminui, praticamente diminui a zero o problema da erosão, que até pouco tempo atrás era muito comentado, né? E você tem a erosão eólica também por vento, que ele segura. Então, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo. Por exemplo, o programa de tríplice lavagem de embalagem, devolução de embalagem. O Brasil e dentro do estado de São Paulo nós somos recorde também. Nós temos 97%, quase 97,7%, quase 98% de embalagem tríplice lavada e reutilizada. Nós temos processamento dessas embalagens. Outra coisa, a gente tem trabalhado o índice de toxibilidade hoje dos insumos que são necessários, seja herbicida, inseticida, enfim, é muito baixo. Então, o impacto é maravilhoso. Eu, na minha propriedade, estou vendo de volta tucano, nós temos animais exóticos voltando, então mostra exatamente que a gente está preocupado e está tendo uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Meio ambiente que nós vivemos dele, não precisamos do meio ambiente. A área de preservação legal, nós temos que preservar nossas águas. Quanto que vale as nossas águas? Elas são muito importantes para gerações vindouras e muito importante, inclusive, para evapotranspiração e depois a chuva. Então, a agricultura, hoje, a nossa agricultura aqui no estado de São Paulo está de parabéns, os agricultores estão de parabéns. Na verdade, a gente precisa agora exportar essa ideia, né? Eu queria um pouco da tua opinião, porque você já tem uma vivência na presidência da OCESP, como produtor rural, enfim, em vários eventos. Essas críticas que nós temos recebido do mercado externo, mercado europeu, a Ásia, enfim, muita gente criticando o Brasil, colocando em voga somente o desmatamento ilegal e as queimadas ilegais. Ao que se atribui
esse foco, essa lupa que colocaram em cima do nosso país, conhecendo a forma de produção como você conhece, sabendo que realmente a gente já tem uma prática de cuidar das APPs, que a gente vive do meio ambiente, que a gente usa o plantio direto. Qual que é a sua opinião sobre esse excesso de crítica que a gente está sofrendo ultimamente? Nós temos aí, quando a gente sofre crítica, nós temos principalmente parte da região amazônica que tem um processo de queimada, né? Isso eles fazem, parte disso é criminoso, né? E a gente sabe, é uma questão de polícia, a polícia tem tentado fazer isso, eu não sei até que ponto, até que nível, mas tem um trabalho. Agora, queimada, Samantha, a gente está vendo o que está acontecendo aqui no Pantanal, a gente está vendo o que está acontecendo na minha região, minha área. De repente eu tenho a área de plantio de cana, quando eu vi, estava pegando fogo. E é uma correria, onde pega fogo para mim é péssimo, é horrível. Então a gente tem toda uma estrutura para tentar conter esse fogo. Então, parte de tudo isso é uma verdade. Só que grande parte de tudo isso, para mim, é uma reserva de mercado, como a Europa faz, sempre fez. E isso começa, infelizmente, os nossos meios de comunicação também, que acabam sendo um pouco ideológicos também, né? Então, acaba ampliando um pouco esse processo, né? Evidentemente que a Europa, de uma maneira geral, e o mundo, né, tem um pouco de medo do que a gente tem conseguido, essa produtividade, que é esse aumento de produção, e com pouquíssimo aumento de área, praticamente nada, né? Então, isso é reserva de mercado. A gente sabe que é reserva de mercado. O que me entristece, às vezes, Samantha, é que quando a gente vê brasileiros fazendo muito mais isso, talvez até que estrangeiro, ou contribuindo para isso. É uma pena, porque a agricultura vem dando saltos constantes de produtividade e principalmente saldo positivo nas balanças comerciais. Ou ela está trazendo de fora para melhorar a vida da nossa população. Então isso é muito triste quando a gente percebe que nós mesmos, brasileiros, alguns evidentemente, têm trabalhado contra o agronegócio brasileiro, que é um agronegócio pujante, é um agronegócio que é feito aqueles agricultores. Tem aqueles bandidos, como eu disse, mas a grande maioria, a grande massa de produção está na mão de agricultores que são muito conscientes, que cuidam do meio ambiente, conforme você falou, tem responsabilidade nas áreas de preservação permanente, tem responsabilidade com a degradação ambiental. Então, nós precisamos separar muito bem uma coisa com outra. Eu não tenho dúvida. Teve pesquisa internacional que demonstrou que agricultores efetivamente que cometem ilegalidades ambientais fica em 1%, não chega a 1%, o restante está todo mundo legalizado, enfim. E você sabe que eu compartilho dessa tua frustração, viu, Delgrande? Quando eu vejo brasileiro falando mal, e aí politizou a questão, né? Porque é contra o governo, quer bater no governo, acaba atingindo o agronegócio. Lembrando que o nosso agro aí durante a pandemia, nós tínhamos uma previsão do IPEA de crescimento de 2%, veio para 1,5%, mas manteve crescimento, foi recorde de exportação, foi recorde de produção, não deixou ninguém desabastecido durante a quarentena, tudo parou, o agro continuou. Então a gente precisa se orgulhar muito realmente desse setor. Do ponto de vista de crédito, aqui eu vou emendar porque a gente tem assim, hoje, falando de meio ambiente e agro, nós temos aí títulos verdes, e um apelo efetivo do mercado por uma sustentabilidade. Nós temos no Plano Safra o Plano ABC. Como é que é o acesso? Porque você falou do Sescop, e eu acho interessante que o nosso telespectador consiga entender. O cooperado tem um acesso diferenciado a crédito, certo? O cooperado, quando a gente fala do cooperado, o crédito rural que nós falamos, Samantha, hoje em dia, com a taxa Selic nesse patamar, né, que está,
praticamente isso não influi muito. Hoje as próprias cooperativas de crédito, até os bancos estão usando, em vez de aplicar na Selic, estão aplicando recurso no agronegócio. Mas uma coisa importante que eu queria destacar também, que eu deixei de falar, só para não perder o gancho, Samantha, é o seguinte: o agro é muito urbano. O agro, o homem do campo produz a sua semente, seu grão, ou sua cana, enfim. Só que todo esse produto gera emprego e renda na cidade, ele é muito urbano. Quando você pensa em veículos, quando você pensa em insumos agrícolas, quando você pensa em processamento de carne, enfim, esse abastecimento todo que você destacou aí, que o agro fez, ele tem toda uma estrutura, ele começa no campo, mas para ele começar lá no campo, ele já precisa da cidade e termina voltando para a cidade. Então, é muito importante destacar. Agora, as nossas cooperativas de crédito, principalmente, Samantha, estão dando assim realmente fazendo escola, fazendo de nos dar orgulho que o cooperativismo está fazendo. O agricultor tem, sim, ele tem o crédito rural, mas hoje, além do crédito rural, tem as nossas cooperativas de crédito fazendo um trabalho fantástico dentro do estado de São Paulo. As cooperativas a gente percebe, né, principalmente eu que viajo bastante pelo interior, eu vejo que sempre tem uma cooperativa de crédito lá. Antes era muito comum a gente ver, eu sempre falo, a gente entrava na cidade e via uma Casas Pernambucanas e um Banco do Brasil. Agora a gente entra na cidade e vê uma cooperativa de crédito. A coisa proliferou. Com certeza. E isso é aberto para as pessoas também, não só para o produtor rural e para os cooperados, né? Essas cooperativas de crédito podem abrir conta, qualquer pessoa pode abrir conta. Alguns anos atrás, o Banco Central fez um trabalho fantástico. A gente ouvia falar desde lá de trás que o Banco Central queria que nós atingíssemos 2 dígitos para que a gente pudesse ser um contraponto, né, aos bancos normais, a Febraban, né? E pudesse ser um contraponto também, né, quando a gente fala Febraban, um Banco do Brasil, mas que pudéssemos ser parceiros. É um banco muito mais social do que um banco tradicional. E elas têm feito esse papel, têm crescido 20% de média ao ano, mesmo naquela crise pesada que nós tivemos, e ela mudou a lei dizendo o seguinte: antes era segmentado, que a gente chamava, cooperativa de produtores é de produtor, de médico é de médico, de engenheiros era de engenheiro. Hoje não, nós temos 3 classificações de cooperativas: cooperativas de capital empréstimo, que são normalmente dentro de empresas; cooperativas tradicionais, que são cooperativas que funcionam como banco, né, mas não tem, e cooperativas plenas, que tem toda a operação que qualquer banco tenha, desde envio de invoice. Então, o cooperativismo se modernizou e, com isso, ele está recolhendo para dentro de si todos que queiram fazer parte do movimento cooperativista. O Brasil é um país cooperado, um país que coopera, um país que... E eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito patriota, sem ou apesar de governo, direita, esquerda, centro, eu sou Brasil, sou brasileira, eu sou agro, então eu acabo tendo todo esse entusiasmo para tratar do assunto, e quero realmente, viu, Delgrande, que sejamos um país que coopera uns com os outros, e que a gente consiga realmente levar essa regularização que teve aqui em São Paulo, né? Essa união de secretarias de meio ambiente com agricultura para uma regularização ambiental, que já foi discutida no Congresso Nacional, que já foi debatida no STF, que ela chegue ao produtor e que a gente realmente coopere para esse país crescer. Muito obrigada pela sua participação, foi um bate-papo muito gostoso. Eu sou fã do cooperativismo e parabéns pelo teu trabalho, viu? Que é importante que você destacou, né? Eu acho que governo eleito nós temos que participar, nós temos que apoiar, né? Eu queria de novo agradecer ao governo Dória pelo que ele fez na parte ambiental,
e queria destacar o seguinte: se tem um governo eleito, nós temos que apoiá-lo. Acho que esse é o conceito. E criticá-lo quando é necessário, mas apoiá-lo, porque é um governo eleito justamente, e para a área ambiental, com certeza, o governo Dória teve o seu papel importantíssimo, coragem de fazer, e com certeza ele vai ser lembrado aí por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou nessa área, nesse instante. Então, parabéns ao governo, parabéns à sociedade que conseguiu fazer esse trabalho, um trabalho importantíssimo para o nosso Estado. E obrigado Maravilha, por Delgrande, estar muito aqui obrigada. conosco. Imagina, eu que sou honrada aí de estar aqui e que São Paulo realmente consiga essa regularização ambiental tão esperada. O Nossa Ação Sustentável fica por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha e até a próxima semana.